Será que é possível superar uma grande dor ou vencer um sofrimento? A história de Jó vai te mostrar como a dor pode servir de aprendizado e ser transformada em força. Fique até o final para descobrir como sua fé e perseverança podem te levar a uma restauração verdadeira e transformar sua vida para sempre. Jó morava em uma terra chamada Uz, e todos ao seu redor sabiam que ele era um homem de grande fé e prosperidade. Jó não era apenas rico, ele era um exemplo de bondade e retidão. Ele temia a Deus e evitava o mal. Sua vida parecia ser perfeita. Ele tinha uma grande família, composta por 7 filhos e 3 filhas, e muitos rebanhos de gado, ovelhas e camelôs. Além disso, ele possuía uma casa majestosa, cheia de bens preciosos, e era admirado por todos os seus vizinhos. Jó era conhecido por sua generosidade. Sempre que seus filhos faziam festas, ele oferecia sacrifícios a Deus, pedindo perdão pelos pecados, caso algum deles tivesse errado. Ele se preocupava profundamente com o bem-estar espiritual de sua família, e isso fazia dele um homem justo aos olhos de Deus. Ele era fiel, íntegro, e tinha tudo o que precisava. Sua vida parecia tranquila, e todos ao seu redor viam nele um modelo de virtude. Mas a vida de Jó não estava apenas marcada por sua prosperidade material. Ele também era um homem de profundo entendimento e fé. Ele sabia que a verdadeira riqueza não estava nas posses, mas na relação com Deus. A cada amanhecer, Jó se dedicava à oração e à meditação, agradecendo a Deus por tudo que tinha. Ele reconhecia que, sem a bênção divina, nada teria sido possível. Sua fé era sua maior riqueza, e ele a vivia todos os dias. Entretanto, naquele dia, algo estava prestes a acontecer, algo que mudaria para sempre a vida de Jó e de sua família. Nos céus, em uma reunião divina, algo incomum estava prestes a se desenrolar. Deus estava rodeado por seus anjos, e uma figura sombria apareceu. Esse ser era Satanás, e ele tinha um desafio em mente. Satanás, que não acreditava que a fé de Jó fosse verdadeira, levantou uma questão diante de Deus. Será que Jó teme a Deus sem motivo? Ele só é fiel porque tem uma vida cheia de bênçãos. Se você o fizesse passar por dificuldades, ele certamente o abandonaria. Deus, com sua sabedoria infinita, decidiu permitir que Satanás testasse a fé de Jó. Ele sabia que, apesar das dificuldades, Jó permaneceria firme em sua fé. Deus permitiu que Satanás tocasse nos bens de Jó, mas colocou um limite claro: ele não poderia tocar na vida de Jó. A grande questão que surge aqui é: como alguém pode manter sua fé quando tudo ao seu redor parece estar desmoronando? A história de Jó começa com uma lição poderosa. A verdadeira fé não depende das circunstâncias externas, mas daquilo que temos no coração. Jó tinha algo mais do que as riquezas materiais. Ele possuía uma confiança inabalável em Deus, algo que o dinheiro não poderia comprar e as dificuldades não poderiam tirar. Quantas vezes nos sentimos abençoados quando as coisas vão bem, mas nos esquecemos de que as maiores riquezas vêm da nossa fé em Deus? A verdadeira prosperidade está em nossa relação com Deus, e não nas posses materiais. Não devemos permitir que as circunstâncias determinem nossa fé, mas sim, como Jó, buscar sempre a vontade divina, seja nos bons ou maus momentos. E enquanto Jó vivia sua vida cheia de fé e confiança, o que ele não sabia era que uma grande tempestade estava prestes a abalar seu mundo de forma inesperada. A tranquilidade estava prestes a ser quebrada. Num dia comum, quando tudo parecia estar em perfeita harmonia, uma tragédia inesperada atingiu a vida de Jó. Sem aviso, em uma sucessão rápida e devastadora, tudo o que ele tinha foi arrancado dele. Tudo começou com um mensageiro chegando apressado, os olhos cheios de pânico. Ele estava tremendo enquanto dizia: os bois estavam arando e as jumentas pastando, quando os sabeus vieram e roubaram tudo, matando os servos ao fio da espada. Só eu escapei para te contar. Antes que Jó pudesse processar o que acabará de ouvir, outro mensageiro surgiu, ainda mais aflito. Fogo de Deus caiu do céu e queimou todas as ovelhas e pastores. Só eu escapei para te contar. Mas o pior ainda estava por vir. Enquanto o segundo mensageiro falava, outro correu ao seu encontro. Os caldeus formaram 3 grupos e atacaram os camelôs. Todos foram levados como prisioneiros, e os servos foram mortos. Jó mal teve tempo para respirar antes que um outro mensageiro chegasse com a notícia mais dolorosa de todas. Seus filhos e filhas estavam em uma festa, na casa do irmão mais velho,
quando um grande vento do deserto se levantou e derrubou a casa sobre eles. Todos morreram. Jó ficou em silêncio absoluto. Ele não conseguiu processar tudo o que ouvirá. Ele havia perdido todos os seus bens, todos os seus servos, e o pior de tudo, seus filhos, os amados filhos, com quem ele tinha compartilhado risos e orações. Sua vida, que até então parecia plena, foi desfeita em questão de minutos. O que poderia ele fazer diante de tamanha perda? Como poderia reagir? Mas, o que aconteceu a seguir foi ainda mais impressionante. Em meio ao caos de sua alma, Jó se levantou, rasgou suas roupas e se lançou ao chão em adoração. Ele não reclamou, não culpou a Deus. Ao contrário, ele prostrou-se com humildade e falou palavras que ecoam através dos séculos: no saí do ventre de minha mãe, e no voltarei. O Senhor deu, e o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Mesmo em sua dor extrema, Jó não perdeu sua fé. Ele não entendeu o porquê de tudo aquilo, mas confiou em Deus. Ele reconheceu que a soberania divina não era limitada pelas suas circunstâncias. E, assim, Jó seguiu um caminho que poucos poderiam imaginar. Ele não se afastou de Deus, não reclamou de seu sofrimento, mas entregou tudo nas mãos do Senhor, mesmo quando seu coração estava esmagado. Esse ato de fé, em meio ao sofrimento, revela uma lição profundamente transformadora. Jó nos ensina que, embora não possamos compreender os momentos de dor e perda, nossa fé deve permanecer firme. Ele não teve respostas fáceis, mas sabia que a resposta de Deus, ainda que desconhecida, seria sempre a mais sábia e justa. Ele não se agarrou ao que tinha, mas se agarrou a quem Deus era. E isso fez toda a diferença. Quando enfrentamos perdas em nossas vidas, a primeira reação é muitas vezes de desespero ou revolta. No entanto, mesmo em meio à dor mais profunda, podemos manter nossa fé em Deus. Nada é eterno, e tudo o que temos vem das mãos de Deus. Mesmo quando tudo parece perdido, Deus está no controle, e sua sabedoria transcende nossas limitações. Ao invés de perdermos a fé em momentos de dificuldade, devemos entregar nossa dor a Deus, como Jó fez, sabendo que Ele é maior que qualquer sofrimento. E enquanto Jó se prostrava diante de Deus, sem entender o motivo de tanto sofrimento, um novo desafio estava prestes a surgir, algo que colocaria ainda mais à prova sua fé e confiança. O que acontecerá quando seus amigos, cheios de boas intenções, chegarem para tentar explicar o inexplicável? Algo mais profundo estava prestes a acontecer. Após a perda de tudo o que ele amava, Jó permaneceu em luto profundo. Seus amigos, ouvindo falar de sua calamidade, decidiram ir visitá-lo, com o intuito de consolar e apoiar. Eles eram Elifaz, Bildade e Zofar, homens de sabedoria, mas também com suas próprias ideias e crenças. Quando chegaram, não o reconheceram de imediato. Sua aparência estava completamente transformada. Suas roupas estavam sujas e rasgadas, seu corpo estava magro, coberto de feridas dolorosas que ele havia feito questão de cobrir com cinzas, e seu rosto estava marcado pela tristeza profunda. Por 7 dias e 7 noites, eles ficaram em silêncio ao lado de Jó. Eles não disseram uma palavra, pois viram o tamanho de sua dor e sentiram que nada poderia aliviar o sofrimento daquele homem justo. A presença deles era, por algum tempo, a única companhia que Jó tinha, e o silêncio falava mais do que qualquer palavra. Mas, depois de uma semana inteira de silêncio, Jó finalmente quebrou o silêncio e falou. Seus amigos o olhavam, ansiosos para ouvir o que ele diria, e talvez buscando um sinal de que ele pudesse encontrar algum consolo. Mas o que Jó disse não foi o que eles esperavam. Ele não falou palavras de lamento apenas por sua situação, mas expressou uma dor mais profunda, a dor de não entender o motivo de seu sofrimento. Ele questionou por que havia nascido, por que Deus o havia feito, se sua vida acabaria daquela maneira. Por que eu nasci? Para sofrer? Se Deus quisesse me destruir, por que não o fez logo ao nascer? Por que tenho que passar por tanto sofrimento sem explicação? Ele se sentia completamente perdido, como se o universo inteiro estivesse contra ele. Não era apenas o sofrimento físico, mas o sofrimento emocional e espiritual, o questionamento sobre o que havia feito de errado para merecer aquilo. Ele não entendia, e estava se sentindo abandonado por Deus. Foi então que seus amigos começaram a falar. Elifaz foi o primeiro. Ele começou com palavras suaves, mas logo se entregou a uma acusação. Jó,
sabemos que você é um homem de fé, mas deve haver algo de errado com você. Deus não castiga os justos sem razão. Você deve ter pecado, talvez sem perceber. Deus está apenas corrigindo seus erros. Bildade, o segundo amigo, também falou. Ele era mais direto e severo. Seus filhos morreram porque eles pecaram. Você deve procurar seu próprio pecado e arrepender-se. Deus é justo, e ele não permite que os justos sofram sem motivo. Ofar, o terceiro, foi o mais enfático e acusatório. Ele acreditava que Jó não estava sendo castigado o suficiente. Para ele, Jó deveria confessar seus pecados imediatamente, sem mais delongas, para que sua situação fosse resolvida. Jó, então, ouviu seus amigos com paciência, mas não aceitou suas explicações simplistas. Ele sabia que não tinha pecado daquele modo, e a dor que sentia não poderia ser explicada por um erro que ele tivesse cometido. Ele sentia que algo mais estava em jogo, algo que transcendia a compreensão humana. A dor que ele sentia não podia ser justificada por uma simples acusação. Com isso, o silêncio voltou a tomar conta. Jó se sentia ainda mais isolado. Seus amigos, ao invés de trazerem consolo, estavam mais preocupados em explicar e justificar sua dor, sem compreender a profundidade de seu sofrimento. E, apesar disso, Jó ainda acreditava que, em algum momento, ele teria uma resposta de Deus, embora ele soubesse que as explicações humanas nunca seriam suficientes. Quando enfrentamos dificuldades, muitas vezes as pessoas ao nosso redor tentam nos dar explicações, mas nem sempre conseguimos encontrar conforto nas palavras de outros. O sofrimento é algo complexo e não pode ser reduzido a respostas simples. Às vezes, o que precisamos não são explicações, mas a presença silenciosa daqueles que estão ao nosso lado, como os amigos de Jó no início, oferecendo apoio sem julgamentos. A verdadeira compreensão vem de Deus, e Ele é quem pode nos dar paz em meio ao caos. E, enquanto Jó continuava a buscar respostas que não vinham, ele se encontrava cada vez mais em um dilema interno. Seus amigos continuavam a falar, mas as palavras deles não conseguiam aliviar sua dor. Em seu coração, uma dúvida crescente tomava conta: o que Deus faria em meio ao seu sofrimento? E seria possível encontrar a paz novamente? Jó, cansado das explicações vazias de seus amigos, buscava mais do que respostas humanas. Ele queria entender o que estava acontecendo, entender por que seu mundo desmoronava. Sentia-se como se estivesse em um labirinto sem saída, sem saber onde a dor o levaria. Seus amigos insistiam, argumentando sobre pecados e culpabilidade, mas algo dentro de Jó não aceitava suas palavras como a verdade final. Ele não conseguia aceitar que tudo o que havia perdido fosse resultado de um erro ou pecado pessoal. A busca de Jó por respostas o levou a um lugar profundo e misterioso de seu coração. Ele sabia que, em algum momento, a verdade viria. E, enquanto o tempo passava, sua fé foi sendo provada de uma maneira que ninguém jamais imaginaria. No entanto, uma coisa estava clara para ele: sua relação com Deus nunca seria quebrada, não importa o quanto ele fosse desafiado. Jó confiava que Deus, no momento certo, falaria com ele. E foi então que algo extraordinário aconteceu. No meio de todo aquele sofrimento, Deus apareceu a Jó. Não de forma suave ou simples, mas com um poder impressionante que fez toda a terra tremer. Uma tempestade tomou forma no horizonte, e de dentro da tormenta, a voz de Deus ecoou. Não havia nenhum sinal de explicações fáceis, de justificativas para o sofrimento de Jó. Não havia palavras de consolo da maneira que ele esperava. Mas a resposta de Deus foi diferente de tudo o que ele imaginava. Deus falou a Jó de uma maneira que ninguém jamais tinha ouvido antes. Ele perguntou: onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Diga-me, se você sabe tanto. Quem marcou os limites das águas? Quem fez a estrela da manhã cantar de alegria? Essas palavras, cheias de perguntas profundas e desafiadoras, não vinham com respostas prontas, mas com a revelação do poder imensurável de Deus. Deus não precisava explicar por que Jó havia sofrido, nem responder a cada pergunta específica de Jó sobre seu sofrimento. Ao invés disso, Deus o convidou a olhar para o vasto e grandioso universo criado por ele, mostrando a Jó a limitação humana diante da grandeza divina. Jó foi confrontado pela imensidão de Deus. Ele havia questionado e se rebelado,
mas agora Deus o convidava a se curvar diante de seu poder e sabedoria infinitos. Não havia espaço para o orgulho ou para a tentativa de entender tudo. A mensagem de Deus era clara. A fé verdadeira não está em entender os caminhos de Deus, mas em confiar no seu caráter, na sua bondade e soberania. Jó, que antes se sentia perdido e abandonado, agora se via diante do mistério de um Deus tão grandioso que não precisava dar explicações a ninguém. Ele, um simples homem, diante da imensidão do Criador, finalmente entendeu o que significava ter fé verdadeira. Sem respostas claras, mas com o coração rendido, ele se prostrou e disse: Eu sei que nada posso responder a ti. Agora vejo que sou insignificante. Falei do que não entendia, coisas que estavam além de minha compreensão. A partir desse momento, Jó passou a compreender que Deus, embora silencioso durante seu sofrimento, estava em controle absoluto de tudo. Ele não precisava entender todas as razões, mas precisava confiar que Deus sabia o que fazia. Muitas vezes, buscamos respostas imediatas para o nosso sofrimento. Queremos saber por que em vez de simplesmente confiar em Deus. Nossa fé não depende de compreendermos tudo o que acontece conosco. A verdadeira fé é confiar que, mesmo sem entender, Deus está no controle. Ele é soberano e sabe o que é melhor para nós, mesmo quando nos parece difícil aceitar. A lição é: Deus não precisa justificar seu poder para nós. Devemos confiar, independentemente das circunstâncias. E enquanto a voz de Deus ecoava nos ventos, um novo caminho se abria diante de Jó. Agora, ele sabia que sua verdadeira luta não era contra o sofrimento, mas contra a tentação de deixar de confiar em Deus. Ele estava prestes a descobrir que, apesar de todas as perdas, havia uma restauração esperando por ele, algo muito além do que ele poderia imaginar. Mas o que seria essa restauração? Como a história de Jó iria terminar? Após o encontro com Deus, algo mudou profundamente em Jó. Sua alma, que antes estava atormentada por questionamentos, agora estava em paz. Não porque todas as respostas tinham sido dadas, mas porque ele havia finalmente compreendido que, mesmo no sofrimento, Deus estava presente e no controle. Ele havia experimentado a grandeza divina de maneira íntima e agora, seu coração estava mais forte do que nunca. Deus, ao ver a humildade e fé de Jó, começou a restaurá-lo. Deus deu a Jó uma nova chance, um novo começo. Ele restaurou suas riquezas, seus bens e sua saúde. A terra que antes era marcada pelo sofrimento, agora se tornava um lugar de bênçãos e abundância. Deus abençoou Jó com o dobro do que ele tinha antes de seu sofrimento. Ele recebeu de volta todos os bens que perderá, mas de forma multiplicada e mais próspera. Jó também foi agraciado com uma nova família. Ele teve mais filhos e filhas, e eles eram tão belos quanto os primeiros. Sua casa, que antes havia sido marcada pela tristeza e pela perda, agora estava cheia de alegria e risos. Ele viveu mais 140 anos e viu os filhos e netos até a 4ª geração. Mas a maior bênção de todas não foi apenas a restituição material. A verdadeira bênção de Jó estava em sua fé renovada. Ele havia experimentado um relacionamento com Deus que jamais teria experimentado sem as dificuldades que passou. Seu entendimento sobre a vida, sobre Deus e sobre a própria fé havia sido transformado. Ele havia sido testado no fogo da adversidade e saído mais forte e mais puro do que nunca. Deus, em sua infinita sabedoria, havia usado o sofrimento de Jó para algo muito maior do que ele poderia imaginar. Jó não apenas recebeu mais do que tinha perdido, mas ganhou algo mais precioso, um coração ainda mais forte na fé e na confiança em Deus. Agora, diante de tudo o que passou, Jó não apenas viu Deus de longe, como tinha feito antes, mas agora ele o conhecia de perto. Ele sabia que Deus é soberano, que seu amor e sabedoria são incompreensíveis, mas também inabaláveis. Mesmo que a vida de Jó tivesse sido marcada pela dor, ele sabia que Deus jamais o abandonaria. O que podemos aprender com a restauração de Jó? Às vezes, os maiores desafios da vida vêm para nos moldar, para nos ensinar a confiar plenamente em Deus. Jó passou por uma transformação não apenas em suas posses, mas em seu coração. E quando nos rendemos à soberania de Deus, Ele nos restaura de maneiras que não podemos prever. Não é apenas sobre receber bênçãos materiais, mas sobre o crescimento espiritual e a confiança inabalável em sua vontade. Deus tem um plano para cada um de nós,
e mesmo quando não entendemos, devemos confiar que Ele está trabalhando para o nosso bem. Se a história de Jó tocou seu coração, se você se inspirou na sua fé inabalável, não deixe de se inscrever no canal para mais histórias que vão fortalecer sua caminhada. Deixe seu like se você acredita que, mesmo no sofrimento, Deus está no controle, e compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir que, mesmo nos momentos mais difíceis, há esperança. Porque, assim como Jó, nós também podemos ser restaurados. Fiquem todos com Deus e com a sabedoria da palavra.